Eu quero inicialmente cumprimentar a todos os amados irmãos, pastores, líderes, alunos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero dizer que estou feliz em poder compartilhar mais essa lição de número 11, que será ministrada na sua igreja no dia 15 de junho de 2025, cujo tema é a intercessão de Jesus pelos discípulos. Nós vemos que a intercessão ela é de suma importância no meio evangélico. Dizia um sábio pregador que ele preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, porque hoje nós precisamos de gigantes na oração e não de gigantes na pregação. E dizia ele que a oração é a lenha aonde arde o fogo do Espírito Santo. E igreja sem oração é púlpito sem poder. Então é muito importante, né, a intercessão, a oração intercessória. E nós vamos ver nessa lição que o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, nos ensina, né, a interceder por nós, pela igreja e por todos aqueles, né, as pessoas que hão de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. É nossa obrigação. E devemos fazer isso não só por obrigação, mas por necessidade e também por amor à obra de Deus. Vamos então à nossa lição, que tem por título a intercessão de Jesus pelos discípulos. Olha aí, o próprio Jesus nos ensinando, tá? Nesse seriado de lições nós estamos na 11ª lição, que são 13 lições, e estamos aproximando das últimas, né? Da 12ª e da 13ª, que são 13 lições, ok? Então podemos aprender com Jesus que a intercessão é uma forma de discipulado e que devemos orar por todos os irmãos. Então Jesus, ele orou por ele mesmo, né, para que o Pai o glorificasse pela obra do Calvário, o sacrifício vicário que ele ia fazer pela humanidade, e também ele orou pelos seus discípulos, que Deus os guardasse, né, não tirasse os do mundo, mas que guardasse no mundo, ok? Porque eles precisariam de continuar essa missão que ele veio fazer, certo? Após ele ser assunto aos céus. E ele também orou por aqueles pela igreja, principalmente por aqueles que haviam de o aceitar e continuar essa obra maravilhosa. Então a nossa lição, ela está, o texto-alvo, né, a base da nossa lição, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17, 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Então, Jesus, né, ensinou os seus discípulos e certamente esse ensino nos atinge hoje, né, que nós devemos seguir, né, esse exemplo orando, não só por nós, mas por todos, né, que estão na iminência pregando o Evangelho, tá, e por aqueles que ainda vão aceitar a Jesus como Salvador. Então é a nossa obrigação e devemos fazer isso com muito amor à obra de Deus. A leitura bíblica em graça, meus queridos, está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 17, do verso 1 ao 3, verso 11 e verso 17. São esses versículos que norteiam toda essa lição que nós vamos estudar, ok? Então vamos lá. No primeiro, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então é a oração de Jesus por ele mesmo, para que o Pai o glorificasse, tá? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, oração também pelos discípulos, tá? Jesus está fazendo. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. E aqui ele está falando de Judas Iscariote, ok? Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então foi essa a oração de Jesus intercessória. Por ele, porque ia cumprir a missão que lhe tinha dado de ser crucificado, e também pelos discípulos e por aqueles, pela igreja, que futuramente iria ser a embaixadora de Cristo na terra, como está sendo hoje, ok? Então, muito importante, e aqui nós temos um aprendizado com Jesus. O apóstolo Paulo diz que a oração intercessória, ela tem muito valor, e ele pedia a oração para a igreja, que orasse por ele, para que no abrir da sua boca, ele tivesse ousadia de pregar o evangelho e orar por todos os santos. Então a oração é que amarra, toda a estrutura, espiritual, para que nós sejamos vitoriosos, e também intercessor para que o evangelho encontre guarida nos corações e as pessoas aceitem a Cristo como Salvador. Continuando, nós temos aqui, esta lição sublinha a importância da oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado que Cristo tem por nós. Assim, o capítulo 17 é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de escutar Jesus dirigir-se ao Pai em prol dos seus discípulos, para aprofundar esses entendimentos desse Evangelho. A lição está organizada da seguinte maneira: primeiro, oração de Jesus pela sua glorificação. Segundo, a oração de Jesus pela sua glorificação. Em segundo lugar, nós temos aqui, no primeiro, melhor dizendo, a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Em segundo, a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E em terceiro, a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando a sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Então, foi 3 tipos de intercessão que Jesus fez na sua oração. Para ele, para que o Pai o glorificasse, por causa da sua missão que ele iria cumprir após a sua crucificação, a sua ressurreição. Então ele havia cumprido a missão que o Pai lhe tinha determinado. Então Jesus pediu para que ele o glorificasse, porque ele ia glorificar o nome do Pai, nessa missão árdua para salvar a humanidade dos seus pecados. E orou pelos discípulos para que não o tirasse do mundo, mas que guardasse no mundo do mal. Que guardasse do mal no mundo, certo? E também orou pela igreja, por todos aqueles que fariam e faz parte da igreja. Então, Jesus não deixou de fora ninguém, porque é o amor do nosso grande Deus, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os objetivos da oração são 3, meus queridos. Primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Terceiro, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. Segundo. E terceiro, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Ok? Muito importante a oração de Jesus em João 17, e ela revela o cuidado genuíno de Cristo pelos seus discípulos, abrangendo todos. Dessa forma, cada um de nós podemos sentir-se incluído na intercessão do nosso Senhor, sendo chamado a viver a unidade no Espírito Santo,
Portanto, essa compreensão da intercessão de Jesus por nos influenciar significativamente a nossa prática diária de oração e relacionamento com Deus. Muito interessante, muito importante isso. Assim como Jesus intercedeu a favor dos seus discípulos, somos convidados a viver em santidade, unidade, comunhão com Deus, né? E que esta oração sirva de estímulo para a nossa prática intercessória e para a nossa confiança no amoroso cuidado de Cristo, reforçando assim a nossa fé e o nosso compromisso com o reino de Deus. Então aqui nós aprendemos, né, essas 3 lições com Jesus, o valor da intercessão. Tá? Muito importante, não podemos deixar de fora ninguém. A nossa família, nós, a igreja e todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, devemos amar e orar por eles para que eles possam alcançar, né, o perdão de Deus para a salvação de vossas almas. Então, nós temos aqui na introdução da lição, a nossa lição como é de plástico, né? Então, de plástico, 3 tópicos principais. Quais são eles? A oração de Jesus e sua glorificação. O segundo tópico da nossa lição, a oração de Jesus pelos discípulos. E o terceiro e último tópico dessa lição é a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Então, são esses 3 pontos principais da nossa lição, com 3 subtópicos cada um. Na introdução, onde nós vamos ver um panorama geral, né, do que nós vamos discorrer nessa lição, diz-nos o seguinte: na presente lição, iremos explorar João capítulo 17 com seus versículos. É lógico, o versículo 17, versículo 1, o 3, o 11 e o 17, ok? Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como os dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. Tá? Então atingiu nós também. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Tá? Então, esse é o panorama dessa lição maravilhosa, dessa 11ª lição que estamos aqui, né, ministrando. Tá? Nesse primeiro tópico, a oração de Jesus e sua glorificação, tem no seu subponto a oração de Jesus. Tá? O que diz? Entre todas as orações do Senhor, documentadas no Evangelho, é indiscutivelmente que foi João quem relatou. Possivelmente a mais elevada oração de Jesus, no capítulo 17, verso 1 ao 26, tá? No início do Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 17, 1, está escrito: Jesus falou estas coisas, entre aspas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo como Consolador, conforme estudamos anteriormente. João capítulo 16 e verso 13. Tá? Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com os seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, ok? A oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Eles, né, entendem essas 3 formas, ok? Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, verso 1 ao 8, intercedeu pelos seus discípulos, João capítulo 17, verso 9 ao 19, e também fez uma oração pela igreja futura, João 17, versículo 20 ao 26. Então nós vimos que Jesus primeiramente, né, ali no local onde foi realizado a Páscoa, certo? E que ele também instituiu a primeira Santa Ceia, ali no Getsemane, se não estou equivocado, tá? Ele fez essas 3 orações intercessórias, né? Orando primeiro para que Deus, né, o glorificasse, para que ele glorificasse o seu nome. Relembrando, né, a glória eterna que ele teve com o Pai. E esse período, né,
que ele passou 4 anos aqui no seu ministério, pregando a palavra do Senhor e também cuidando, né, carinhosamente de seus discípulos para que nenhum se perdesse, a não ser o filho da perdição, que era Herodes, que deixou Satanás entrar no seu coração para que traísse o filho do homem, né? Mas todos que Deus entregou na mão, ele então orava para que Deus não deixasse que eles fossem, né, atingidos por Satanás e perdesse eles para esse mundo. Então essa oração inicial, né, intercessória, para que Deus o glorificasse e ajudasse ele a cumprir sua missão, né? E também a intercessão pelos discípulos para que Deus o livrasse os discípulos do mal, que não os tirasse do mundo, mas que livrasse do mal, que os discípulos tinham que continuar essa obra. E pela igreja, que futuramente ia aceitar ele como Salvador. Então diz a palavra de Deus que o ministério de Jesus foi 70% de oração, tá? E o restante, né, os 30% aí de pregação e ensino. Porque Jesus, ele levantava às 4 da manhã, como a gente diz na lição anterior, para orar, porque ele começava a pregar e ministrar a palavra, expulsar o demônio, fazer milagre, às 8, como era de costume. Então ele orava das 4, né, até as 8 horas, que dava 4 horas de oração. Sem dizer que quando ele terminava de ministrar as suas palestras, os seus ensinamentos, à tardezinha ele subia para o monte, certo? E lá ele passava a noite inteira orando. Isso não era diariamente, mas ele tirava esse período para orar, ok? Para interceder e para alcançar graça, porque ele era 100% homem. Então ele dependia totalmente de Deus, do Espírito Santo de Deus, para estar reabastecido, cheio, para enfrentar o dia que vinha, o dia seguinte, porque ele tinha que enfrentar demônios, fazer curas, né? Levantar paralítico e, além de tudo, ganhar almas para o reino de Deus, como homem, tá? Então ele necessitava, ele era dependente 100% do Espírito Santo de Deus como homem, okay? Embora era 100% Deus, mas ele estava aqui na forma de homem e humilhou-se, né, até a morte e morte de cruz. Então, se Jesus não tem um ministério de oração, ele não conseguiria vencer essas barreiras de obstáculo para salvar a humanidade e para passar pelo o sacrifício vicário. Então Jesus, ele dependeu, ele cumpriu a cartilha certinho e nos ensinou. Além dele cumprir aquilo que o Pai determinou, ele nos ensinou como nós deveríamos também portar através, né, da nossa vida aqui, da nossa vida através dos seus ensinos. Então é importante nós entendermos isso, tá? Avançando para o segundo tópico o segundo subponto do primeiro tópico, a oração de Jesus pela sua glorificação. Então nós vamos aqui destrinchar, né, essas 3 orações, né? A oração, nós vimos aqui no primeiro ponto, a oração de Jesus, agora a oração pela sua glorificação, e no terceiro, a mesma oração com o Pai, tá? Então vamos aqui ver esse importante ensinamento. Então nesse segundo subponto, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Não, tá? Temos que entender isso, certo? Como já abordamos, ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegado a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa, entre aspas, glorifica o teu filho, Jesus expressa a sua oração, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Fecha aspas. João 17, verso 1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como o Salvador de suas vidas. Então, era essa a glorificação que Jesus estava aí fazendo nessa intercessão. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, essa glorificação que ele pediu para o Pai, que ele se tornasse conhecido como Filho de Deus, o Salvador
do mundo. E assim seria glorificado o nome do Pai nele também. Então não é nem uma questão de egoísmo, né? Mas fazia parte, né, da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Só para nós entendermos essa oração, essa oração de Jesus pela sua glorificação, ok? Porque de um modo assim, sem analisar, nós vamos entender que Jesus estava sendo egoísta. Não. Isso era um ministério para cumprir, porque o nome do Pai seria glorificado e ele seria conhecido como o Salvador do mundo. Tá? No terceiro subponto desse segundo tópico, desse primeiro tópico, nós temos a mesma glória com o Pai, certo? No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Entre aspas está, tá? Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino, antes da sua encarnação, né? Quando ele estava com o Pai lá na glória, ok? Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Verso 5. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como o Pai. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, verso 11, verso 21 e verso 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende dos seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17 e 13. Então, eis a razão aí dessa mensagem, né? A mesma glória com o Pai. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, por isso ele pede para que o nome dele, que o Pai glorificasse, para que também o Pai fosse glorificado por ele, porque ele e o Pai eram um, né? E Jesus também é Deus. Então é muito importante isso. E o mundo, né, de fato ia conhecer que Jesus era o Filho de Deus, porque ele estava sendo glorificado no Pai, né? Aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo, antes dele encarnar e vir para salvar a humanidade. Então é importante entendermos isso. No sinopse desse texto, no resumo dele, né, na conclusão desse primeiro ponto da nossa lição, nós temos: a oração de Jesus mostra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com ele desde toda a eternidade. Olha só que maravilha, né? Então, a oração por si mesmo, né, do ponto de vista de Jesus, quando ele olha para os anos passados da sua curta permanência na terra, nós vemos ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, há 4 coisas específicas e evidentes que ele realizou e que o havia trazido até aquela hora, né? Primeiro, eu glorificarei-te na terra. Quarto, ele teve uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. E ele antevia que isso seria restaurado. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti. Ok? Colocado em linguagem moderna, ele estava dizendo que a partir da perspectiva divina, a encarnação era um celebrado sucesso, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O verbo grego para consumar é teleiosas, tá? Que significa completar, trazer ao final, terminar, realizar, trazer o objetivo ou a realização no sentido de superação ou suplantação de um estado imperfeito de coisas por alguém que está livre de objeções. A obra é a redenção do homem. A obra é a redenção do homem e está consumada da maneira mais perfeita. Não se pode deixar de exclamar: aleluia, está consumado. Tá? Ou seja, assim está feito. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste.
A palavra grega para manifestar é epifanerosa, tá? Efanerosa, que significa tornar conhecido pelas palavras transmitidas. Embora que o ensino seja acompanhado por uma revelação em que vem da obra. Na adoração judaica, era proibido pronunciar o nome de Jeová, Yahvé, tá? Que está no hebraico. Era proibido. Mas agora o nome do Pai, ou o nome Pai, tornou-se conhecido e os homens já não precisavam ter medo de pronunciar o nome sagrado. Eu lhes dei a palavra que me deste, e ele, a eterna palavra viva, deu aos homens a palavra que eles receberam. Disto vem o conhecimento. Eles têm conhecido a verdadeira natureza de Jesus. Tá? Saí de ti. E a fé. E creram na sua missão que me enviaste. Os discípulos foram capazes, ouvindo as palavras de Jesus, de manter a palavra de Deus. Manter quer dizer mais do que obedecer. Quer dizer proteger e comunicar ao mundo a revelação que Deus confiou à sua igreja. Tá? Então, Jesus instruiu os discípulos dessa maneira, e os discípulos aprenderam com Jesus a manter, a conservar a palavra conforme eles aprenderam de Jesus. E por isso diz que nós devemos ter comunhão no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, tá? E nas orações. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, se não estou equivocado. E eles permaneciam na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, é lógico, é a mesma doutrina de Cristo, porque eles aprenderam e aí eles conservaram a sã palavra até o dia de hoje que nos alcançou, sem alteração, porque a palavra de Deus, ela é eficaz e ela é verdadeira, tá? Ela é inspirada, é a nossa fonte de conduta e fé e que nos leva ao céu. Então podemos pregar com garantia, porque é a verdadeira palavra de Deus. No segundo tópico da nossa lição, nós temos a oração de Jesus pelos discípulos. Tá? Vamos ver aqui 3 subpontos. Primeiro, intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. Então, Jesus estava aqui, abrindo a ata, que ele havia, o trabalho que ele havia feito e apresentando ao Pai. Tá ok? Tudo que ele tinha feito sobre a terra, porque estava chegando a hora dele ser crucificado e encerrar a sua missão, para salvar a humanidade. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Tá? Para o Pai, o nosso Senhor, se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seu discípulo pertencia ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra. João 17, verso 6, parte B. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então, eis aí o cuidado de Jesus com os seus discípulos, porque eles eram a continuidade da missão de Jesus na terra. Então, a igreja aqui é a embaixadora de Deus, de Cristo na terra. É ela que é responsável de pregar o evangelho a toda criatura. E esse evangelho será pregado a todo mundo e depois virá o fim. Então, a igreja que é responsável. Se o mundo quer Jesus, ele tem que primeiro ouvir a igreja. Se o mundo quer conhecer Jesus primeiro, o mundo precisa conhecer a igreja
Porque a igreja é que transmite a palavra de Deus. E se o mundo, se a pessoa que não conhece a Deus quer estar com Cristo, ele tem que estar na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Tá? E Cristo é a cabeça da igreja e Deus é a cabeça de Cristo. Então é uma organização, é um organismo vivo. Então a pessoa, né, precisa estar na igreja para estar com Cristo. O segundo subponto desse segundo tópico, nós temos: os discípulos receberam a palavra, tá? Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente o ensinamento de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia do Pentecoste, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Atos capítulo 2, versículo 14 e 36. Tá? Então, nós vemos aqui que os discípulos tiveram alguma dificuldade após Jesus ter sido o assunto ao céu. Mas Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para que lembrasse de tudo aquilo que ele tinha ensinado para eles. Então, nas horas de dificuldade, os discípulos oravam e o Espírito Santo então revelava, fazia-os lembrar, e então eles continuavam com todo o poder da palavra de Deus, ensinando e ganhando almas para o reino de Deus. E a igreja crescia cada dia, certo? No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida, tá? E guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Então, uma vez alicerçado nessa palavra, orando e buscando a ajuda do Espírito Santo, nós podemos, testemunhar o Evangelho de Cristo com credibilidade. As pessoas vão acreditar, por quê? Porque a palavra é de Deus e ela é viva. Tá? E através dos milagres, através da intercessão, dos acontecimentos vivenciados por nós, a igreja vai ver que realmente Deus está conosco e vai aceitar Cristo como Salvador. Então é muito importante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, certo? Apta para discernir, entre os pensamentos dos homens, o espírito, e a alma. Ela é apta para isso, certo? Então vamos ao terceiro subponto do segundo tópico: protegido do mundo. Olha aí, porque o mundo jaz no maligno. Então Jesus intercede pedindo para que protegesse os seus discípulos do mundo, porque o mundo jaz no maligno e a intenção do inimigo é desviar os servos de Cristo, desviar aquele que serve a Deus, que está na igreja, certo? E levar para o sistema mundano. O versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, João 17,5, ou à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, tá? Então, olha para vocês verem. Jesus não está referindo à humanidade e nem ao universo criado, está referindo ao sistema mundano. Qual é esse sistema mundano que Satanás dirige? Veja bem, só um exemplo. Satanás passa aqui em Cuiabá, tem o Zero, chamado Zero, onde que é o lugar dos motéis, são uma aglomeração de motéis, onde está o antro da prostituição, certo? Então Satanás passa por ali e diz: aqui tudo é meu, esse é o meu sistema, tá? Que eu comando e mando. Ele passa pelas baladas aqui da Grande Cuiabá, da Grande Varja Grande, as danceterias, bebedices, drogas. Ele diz: isso aqui é tudo meu, é o meu sistema, eu que comando, foi entregue na minha mão, certo? Ele passa por várias áreas, onde o nome do Senhor não é glorificado, e ele diz: isso é tudo meu. Mas quando ele passa, por cima da igreja de Cristo Jesus, onde está estabelecido um templo, que está glorificando o nome do Senhor, que está cantando louvores a Deus, ele diz: isso aqui não é meu,
Isso aqui pertence ao homem lá de cima. Então ele não chega, ele não toca, certo? Ele tem que bater em retirada quando o crente está em oração. É lógico que ele tenta, né, o crente para que ele desvie. Mas quando o crente está em oração, quando a igreja está em consagração, é como eu disse, a oração é a lenha pela qual queima o fogo do Espírito Santo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, quando um homem de Deus dobra o seu joelho para orar, Satanás bate em retirada. Diz, né, uma frase que a rainha da Inglaterra diz: eu tenho mais medo, né, de um homem orando do que uma guerra contra a minha nação. Porque a oração tem muitos seus efeitos. Certo? A oração ela é poderosa. Então Satanás, o que freia, Satanás não tem medo de pregador que fala muito bem, que prega muito bem, que ganha multidões para Cristo, certo? Não tem medo daqueles que têm o dom de curar e os enfermos sair. Isso é muito importante, né? Os enfermos ser curados, os aleijados saírem andando. Não, Satanás não tem medo disso. Não tem medo daqueles que têm os dons espirituais, mas ele tem medo do crente de joelho, daquele crente que ora. E lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando você vigia, né, é preciso estar vigilante para... Né, o que é vigia? Em Israel, naquele tempo, não havia aviões de guerra, né? Esses armamentos bélicos, drone, né, que invadiam por ares, e também tinha um exército que ia por terra, né, e também, naquele tempo, a guerra era a cavalo, né, era manual, era na espada. Então faziam-se aquelas grandes muralhas em redor da cidade, e tinha nos muros e nas torres um sentinela, os vigia. E quando o inimigo vinha, ele ficava de olho. Quando o inimigo vinha, ele recolhia toda a população e fechava os portões. E aí se preparava para que o inimigo não entrasse na cidade e tomasse a cidade de surpresa. Então, assim somos nós. O crente que ora, primeiro tem que estar vigiando. Sem vigilância, a oração não tem muito valor. O crente pode ser atingido por seta do inimigo e desviar. O inimigo fica, né, como um leão ao redor, achando um lugar para que possa chegar de surpresa e nos tragar e arrebatar para esse mundo, né, que jaz no seu domínio, que jaz no maligno, certo? Então o crente, além de orar, ele tem que estar vigilante. Ele tem que estar na torre da vigilância, certo? Contra a cilada do inimigo. O que é cilada? É o lugar de pegar a presa. Se você vê uma aranha, ela prepara as teias, né? E quando o inseto vem despercebido, cai naquela teia e ela pega assim, Satanás, ele faz a cilada, o lugar de pegar, né, os seus adversários, que ele considera que é os crentes que servem a Deus. E ele pegando, então aí ele consegue fazer o crente desviar e sair da igreja e voltar para o sistema mundano. Então o crente tem que estar vigilante, porque são vários os meios que ele prepara para derrubar o crente, né? Na área sexual, na área do vício, né? Na área do sistema mundano, de tantas as coisas, que se o crente não estiver vigiando, ele cai nessa cilada e perde a sua salvação. Então é importante vigiar e orar. Continuando aqui, no entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. João 17, versículo 14. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, Efésios 2 e 2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. João capítulo 12 e verso 31, João capítulo 14, verso 30, você pode conferir, e João 16 e verso 11, você vai conferir essas verdades que nós estamos dizendo aqui. Nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sobre a influência do príncipe deste mundo.
O resumo desse segundo tópico diz assim, na sinopse, tá? Do tópico 2. Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Então, é importante essa intercessão e o Senhor Jesus está na glória intercedendo por nós ao Pai, para que nos guarde até hoje do sistema mundano, dirigido, né, e guiado por Satanás. Tá? Então é muito importante a oração intercessória. A oração final de Jesus por seus discípulos mostra o desejo mais profundo de nosso Senhor para os seus seguidores, tanto para aquela época quanto para os nossos dias. Isso também é um exemplo inspirador pelo Espírito pelo Espírito Santo, né? De como todos os pastores e líderes de ministério devem orar pelas pessoas e como os pais cristãos devem orar por seus filhos. Ao orar por aqueles que estão sob os nossos cuidados, nossas maiores preocupações devem ser que essas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e a sua palavra intimamente, tá? E que Deus possa protegê-los das más influências do mundo, impedindo que se afastem dele e dar-lhes discernimento para reconhecer e rejeitar as crenças ímpias e falsos ensinamentos espirituais. Então, essa é a preocupação de nós orarmos pelo nosso filho, que Jesus nos ensinou e nos mostrou. Orar pelo nosso irmão, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, por causa dos ventos das heresias. Aqueles que estão salvos, né, precisam de orar um pelos outros, porque há muitas heresias, há muitos falsos ensinos. E se nós não estivermos preparados, eles podem pegar de surpresa e nos desviar da igreja e levar de volta para esse sistema mundano, tá? Para os falsos ensinamentos, certo? O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar cuidando com os lobos devoradores, né, que vêm para devorar o rebanho. Então é preciso estar atento, vigilante, para não cair nessa cilada. Então é importante a oração intercessória. Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Tá? Agora está orando, né? Nós vamos aprender que Jesus está aqui orando pela igreja. Tá? Oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte da sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica, orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um assim como Tu, ó Pai, está em mim e eu em Ti. João 17 e 21. Então Jesus, Ele ora pela igreja, tá, inicialmente, para essa unidade, tá? Porque a igreja não existe se não estiver unida. O corpo de Cristo, o apóstolo Paulo ensina que é como o nosso corpo, que tem braços, mãos, pés, né? Ele se complementa, tá? E ele é uma unidade. Se tirar uma mão e ela ficar fora do corpo, ela vai apodrecer. Se você tirar um pé e ficar fora do corpo, ele vai morrer. Então, a mão, o pé, né, outras partes do corpo não pode ficar fora do corpo, porque é uma unidade. Então, Jesus, ele orava pela unidade. Então, hoje está surgindo um fenômeno chamado desigrejado. A pessoa fica contrariada por alguma intriga, por alguma coisa que ele não gostou, e ele sai da igreja. Certo? Agora, a sua igreja é Cristo em casa, e o seu pastor é o YouTube. Ele não vai mais na igreja. E ele diz que ele considera que ele pode servir Deus sozinho. Não precisa de pastor, não precisa de igreja, e ele, então, individualmente, vai agora servir a Deus. Não tem condições, irmão. Um membro não pode ficar fora do corpo. E Jesus orou pela unidade da igreja, o coletivo da igreja, essa reunião, chamado para fora. E por isso que você vai para o templo, nessa coletividade, orar e buscar a presença de Deus.
Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está em unidade. E cada um desenvolve, né, uma função no corpo de Cristo. Uns são porteiro, outros são evangelistas, outros são presbíteros, outros são diáconos que atendem, né, a necessidade da igreja, as viúvas, leva sacolão e atende na obra social, certo? Então é a unidade. Outros ficam ali para abrir e fechar a igreja, que é chamado também de porteiros, certo? Os evangelistas que saem para as praças, para os lugares para pregar, os missionários transculturais que vai para outros países pregar, os que pregam aqui mesmo na nação. Então esse é o corpo de Cristo para o bom andamento da obra de Deus. Jesus orou por essa unidade. Então o crente fora da igreja é um membro morto. Então não existe desigrejado. A igreja é o coletivo. O crente que diz que está servindo a Deus desigrejado, ele está perdido, está morto espiritualmente. Então ele precisa estar nessa unidade, que é a igreja. E a igreja que está unida para pregar e lutar. Nós vimos um exemplo muito bom, irmãos, é bom falar isso aqui, que no mundo animal nós vemos ali, né, podemos ver através de vídeos, né, quando está ali uma manada de búfalos, de gado, do búfalo, né? Que é um dos animais mais selvagens ali da África. E está ao seu derredor um leão. Ele fica ali sondando para quando um búfalo desgarrar e a manada for mais para frente e ficar para trás, para ele avançar e pegar. No coletivo também, ele tem, né, a sua manada, e vem e pega aquele búfalo e abate, consegue abater aquele búfalo. Porque se ele atacar na manada, a manada vem e luta contra o leão e consegue resgatar aquele búfalo que ele está predando. E às vezes até mata o leão, porque o búfalo é muito forte. Imagina uma manada contra, né, uma manada de leão, eles não vão vencer nunca. A gente veja esse confronto. Mas o leão muito astucioso, e aí o apóstolo Pedro faz essa comparação, tá? Que Satanás fica como um leão rugindo ao derredor para ver quem ele pode tragar. Então, quando um crente se torna desigrejado, que ele sai do convívio do coletivo da igreja, ele fica vulnerável e Satanás pode pegar ele, tá? E nunca mais ele voltar para a igreja, porque ele vai morrer espiritualmente. Isso estou falando no âmbito espiritual, mas no literal, o leão ele abate quando um búfalo está sozinho, um bezerro, e aí não tem. Às vezes o bezerro grita, certo, em socorro, e a manada ouve e volta e consegue libertar da garra do leão. Mas muitas vezes está muito distante, aquele búfalo despercebido, não observou pastando ali e não percebeu que a manada retirou muito longe. Aí o leão vem e a manada não consegue mais ouvir o berro daquele búfalo, e aí ele é abatido. Então isso significa que o crente não pode ficar distante da igreja, não pode deixar de congregar nos cultos de terça, de domingo, de quinta-feira, porque ali está o alimento e ali está a proteção contra Satanás. Tá? Se ele afastar muito da igreja, ele vai ser abatido e predado por Satanás. E aí pode que ele nunca mais tenha a oportunidade de voltar para a igreja. Queira Deus ter misericórdia de a igreja em oração, né, constante, arrebatar-lhe da mão de Satanás e trazer ele de volta para a igreja. Mas muitos morrem no mundo, perdem a sua salvação. Então é uma comparação muito linda, é uma pérola aqui na palavra de Deus, para nós compreendermos como é, né, essa oração intercessória pela unidade da igreja. Avançando para o segundo subtópico, já estamos terminando, tá? O propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, repetindo aqui, tá? É que o mundo creia que tu me enviaste. Assim a igreja revela a sua unidade espiritual com Cristo por meio, pelo menos pelo menos quatro motivos. Primeiro, união essencial dos salvos como membro do corpo de Cristo, tá? Veja bem o que eu estava dizendo. 1 Coríntios 12 e 12, você pode ler lá, tá? Conferir isso. Segundo, união essencial do salvo promovido pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo.
2 Pedro 3:18, né? Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, ok? Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito, tá? Qual é o fruto do Espírito? Esse desenvolvimento, né? Está lá em Gálatas 5 e a partir do versículo 21, 22, tá? E o fruto do Espírito é gozo, paz, amor, gozo, paz, humildade, bondade, benignidade, fé, temperança e mansidão, tá? Ou mansidão e fé, tá? Esse é o fruto. Então, a união essencial do salvo. A manifestação da glória é o quarto lugar. Da glória como filho de Deus e detentor da vida eterna. Então, essa união é essencial, ok? João 17:22. No terceiro subponto, do terceiro tópico, nós temos a oração por encorajamento, oração por encorajamento à unidade, né? Para encorajar, né, o crente à unidade, estar unido, né? Abraçado com a igreja. Em João 17, versículo 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. Veja bem, a crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, Jesus, né, na oração intercessória, ele encoraja, né, a unidade da igreja com Cristo. Nós temos como alvo Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, esse é o nosso objetivo, né? Central, Cristo no centro e a igreja unida com Cristo. Ele é o nosso general, ele é que vai na frente, ele é o nosso guia e nós vamos na retaguarda, unido com Cristo para vencer o maior inimigo da nossa alma, que quer o nosso sofrimento, que quer nos levar juntamente com ele para o lago de fogo. Mas nós, em Cristo Jesus, somos resgatados e libertados da mão desse inimigo e protegidos com um muro de fogo para nós continuar essa marcha, não só livrando a nossa alma, mas na oração intercessória, livrando as almas daqueles que hão de aceitar a Cristo como Salvador e ir para o céu com Cristo Jesus no dia do arrebatamento. Então é muito importante, tá? A oração pela unidade da igreja, tá? A oração pelo propósito da unidade, ok? É muito importante, certo? E a oração para o encorajamento da unidade com Cristo Jesus. No resumo desse tópico, estamos chegando no final do terceiro tópico, nós temos aqui, Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Tá? Conclusão, é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho revelado, a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Tá? Então é muito importante, aí vocês tiveram o privilégio de ouvir essa poderosa oração, essa poderosa lição, melhor dizendo. Agora vamos fazer uma poderosa oração, porque é em nome do Senhor Jesus, mas vocês tiveram o privilégio de conjuntamente conosco, né, assistir essa administração dessa lição que é ministrada, né, comentada pelo nosso pastor Elenai. Vamos ler aqui para não errarmos o nome, né? Elenai Cabral, tá? É o pastor comentarista dessa lição, o pastor Elenai Cabral, um exímio pastor e também teólogo da palavra de Deus. Ele é o comentarista da lição com muita propriedade. E aqui estamos, né, discorrendo o seu comentário, que já está bem esmiuçado, para o nosso aprendizado. Tá? Então, vamos fazer uma oração poderosa, porque é no nome do Senhor Jesus. Vou orar por você e sua família, para que Deus possa resolver todos os problemas em todos os âmbitos, para que você seja vitorioso, porque
O nosso Deus é Deus de vitória. Ele não perde batalha. Por mais que Satanás corra, sempre Jeová vai chegar na frente. Creia nisso, tá? Senhor Deus, eu te agradeço por este momento ímpar, por estar na tua presença, louvando o teu nome e também orando aqui, Senhor, para que o Senhor entre com providência na vida dessa família, desses que estão aqui conectados conosco através desse canal, na internet, ó Pai Santo, esses internautas que têm navegado conosco nessa tua poderosa palavra, Senhor, através da Bíblia Sagrada, desse comentário maravilhoso, dessa lição de número 11. Pai Santo, entra com providência. Se há doença, Pai, nessa família, ou se essa pessoa está doente, nós decretamos a cura em teu nome, seja curado, seja qual for a doença. Pai Santo, se há necessidade financeira, que o emprego, Senhor, venha, Senhor, de encontro com ele e ele possa suprir a necessidade do seu lar. Pai, se há uma causa, né, na justiça que parece impossível, que o Senhor se torne possível, que o Senhor é o Deus do impossível. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo, teu Filho amado, ser com essa família e também entra com providência para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês e sobre nós, em nome de Jesus, e que diremos amém. Até o próximo vídeo, galera. Bye, 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 galera.